Oi, Caio. Meu nome é André. Primeiramente, que a paz esteja com o senhor, né? E a minha dúvida seria mais uma dúvida, né? Para ver se minha interpretação está correta. Seria com relação à escatologia, né? Eu não creio muito nessas teses escatológicas, né? Hollywoodianas que a gente vê por aí, de alguns pastores neopentecostais, né? Eu acredito, na verdade, que o fim do mundo é o fim da sua vida, né? É, e da minha concepção, tudo se baseia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Utilizando-se Jesus como a chave hermenêutica. Essa Uhum. esse é o meu ponto de vista, né? Eu gostaria de saber se eu estou errado, se tem algo a mais, né? Visto que, na minha opinião, você é uma das pessoas mais influentes, né, do Evangelho e mais estudiosa, né? E eu gostaria de saber se eu tô certo com relação a esse meu ponto de vista. E é só isso. Tá? Muito obrigado pela atenção, Caio. Abração. Que a paz esteja com o senhor. Tchau, tchau. Um beijo, André. Deus te abençoe, meu filho. Olha só, André, eu não creio em escatologia nenhuma. Você falou das hollywoodianas e que viram novela, filme, os deixados para trás, isso, aquilo, aquilo outro. Isso tudo foi invenção, construção de 150 anos para cá. Praticamente a história do desenvolvimento teológico do cristianismo nesses 1.700 anos de cristianismo e nos 300 e tantos anos anteriores, em qualquer desses períodos, nunca houve uma escatologia, assim como havia uma soteriologia. Soteriologia diz respeito às coisas concernentes à salvação. Então, houve confusões soteriológicas, como na Idade das Trevas a Igreja Católica vendia salvação, vendia perdão, vendia indulgências, vendia isso, fazia barganhas com tudo e com todos, o que era uma perversão soteriológica, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de boas obras para que ninguém se glorie. Então, eles fizeram a salvação via do dinheiro, das esmolas, como hoje em dia. Só que hoje em dia não está mais em questão a salvação. Ficou tão pior hoje em dia que até o interesse em salvação acabou. Hoje em dia o interesse é em grana. Deus ouve a oração da grana. Bota o correspondente em grana e Deus te ouvirá. E aí você faz o seu acordo com ele, faz o seu pacto, faz a sua barganha, arreia o seu despacho de grana no gasofilácio e cobra de Deus depois, tá bom? É assim que se faz. Mas nunca houve uma escatologia definida, assim, a escatologia de Agostinho, você já leu? A escatologia de Tomás de Aquino, você já leu? Você já leu a escatologia de Martinho Lutero? Ou você já leu a escatologia de João Calvino? Porque essas pessoas não criam que fosse possível escrever, definir uma escatologia, porque não existe uma afirmação cronológica, sequencial, a respeito das últimas coisas, e escatologia vem de escatom, que é o que tem a ver com as últimas coisas, é o estudo das últimas coisas, e aí inclui a morte do indivíduo, inclui o chamado estado intermediário, que seria o que aconteceria entre a morte do indivíduo, a sua morte,
e a ressurreição e a volta de Jesus passou-se a chamar isso aí de estado intermediário. Alguns desenvolveram uma determinada escatologia milenar do milênio, de um governo de Cristo de 1000 anos, mas isso nunca foi uma afirmação hegemônica, nem unânime, sempre foi algo que se questionou. A escatologia sempre foi muito mais uma questionologia do que uma ciência das últimas coisas, porque não é possível honestamente escrever com qualquer nível de segurança, qualquer evento relacionado às últimas coisas. E quando você já viveu algum tempo e estuda tudo que foi produzido sobre isso, a sua vida inteira, desde os primeiros ensaios escatológicos até as loucuras de agora, você vê o serpenteamento, a incoerência absoluta, os choques e, sobretudo, as montagens. Escatologia é lego, assim como teologia sistemática é um lego. A gente tem uma coisa aqui que você considera mais importante, é uma pedra de esquina, e você fica procurando um encaixe, até que aí encaixa, deve ser aqui o lugar dela. Aí encaixa esse aqui, acho que dá aqui, acho que dá. Aí você vai tentando montar os blocos, a sua teologia sistemática. E a escatologia é a mais sistemática de todas essas tentativas. E aí pega um pedacinho do que se disse em Gênesis, até que venha Siló, ou uma bênção, uma maldição de um patriarca, vai se pegando pedacinhos daqui, dali, montando, juntando. Aí depois um salmo aqui, um profeta acolá, mas totalmente fora de contexto, frequentemente. Aí depois vem os textos mais escatológicos do Velho Testamento, como Daniel, como algumas partes de Ezequiel, como Zacarias, alguns trechos de Zacarias. Aí você vem depois com os sermões escatológicos de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, quando ele fala dos últimos tempos fora de ordem, sem nenhuma preocupação escatológica, nenhuma. Vai acontecer isso, mas antes de acontecer isso, vai acontecer isso, mas antes de acontecer isso, vai acontecer isso. E depois de ter havido isso, acontecerá aquilo. E depois daquilo, aí ele volta para uma coisa mediana. Ou seja, ele só está descrevendo fragmentos, não sequências. A mesma coisa você vê com Paulo. A maioria das coisas que Paulo diz sobre a escatologia tem a ver com questões que vieram baseadas em heresias. Tinha gente que dizia não vai haver mais ressurreição, a de Jesus foi a única que já valeu, e dos santos que ressuscitaram do pó da terra, conforme Mateus diz, e saíram das suas tumbas depois da ressurreição de Jesus. Já aconteceu. Aí Paulo dizia, não, isso foi só um episódio, mas haverá esse dia, ele advoga, ele fala naquele dia, nós, os vivos, os que estivermos vivos até a volta do Senhor, ouviremos o clangor de trombeta e seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, mortos serão levantados, ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo, e nós seremos levados no abrir e fechar de olhos, mas não diz quando, não diz o dia, não diz hora. Aí ele dá alguns sinais, olha, isso não vai acontecer sem apostasia total. Vocês vão chegar a um ponto em que aquilo que era igreja vai virar a igreja anticristo, anti-evangelho, anti-vida, anti-tudo. Vão usar o nome de Jesus, vão carregar as escrituras, vão falar de Deus, mas tudo que eles vão falar é contrário a Jesus e ao ensino de Jesus.
Isso é a apostasia que vem por aí. Aí ele dá alguns sinais, como o sinal da desumanização absoluta, quando até os filhos vão perder qualquer afeição natural por pai e mãe, quando até os pais vão perder todo o afeto natural pelos filhos, onde até as mães vão perdendo o carinho e a vitalidade da maternidade, e os homens se tornarão seres implacáveis, perversos, como a nossa sociedade está se tornando cada dia mais. Mas isso tudo está solto, solto aqui e ali. Depois de 1948, quando Israel se constituiu outra vez como nação e Estado lá na antiga terra de Israel, na Palestina, aí Israel virou o relógio escatológico de Deus, aí já marcaram a volta de Jesus para 40 anos depois. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E, ó, geração já foi, já tem outra que se completando e virá outra, porque não é isso. É que o pessoal não só não tem memória de peixe, que dizem que dura 5 segundos, não tem memória nenhuma. Vivem num Alzheimer absoluto, não tem memória de nada. São feitos para serem enganados. E mesmo Jesus dizendo quanto aquele dia, quanto aquela hora, ninguém sabe. Nem o filho. Ele começa a dizer, nem os anjos, não tem ninguém, nenhuma criatura, por mais elevada, de nenhuma outra civilização extraterrestre, não terráquea, de outra dimensão, que a gente chama de anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, todas essas outras dimensões de criaturas foram criadas muito antes dos humanos, muito antes, que são alguns até de outra ordem universal. Nem eles sabem. Nem eles sabem. Esse futuro está oculto até de quem viaja para o futuro. Ninguém sabe, nem o filho sabe. O pai determinou isso como sendo algo somente seu. Ninguém, portanto, prediga nada, porque será mentira e ficção. Então, filho, a primeira coisa é essa, é a gente viver com a alegria de Jesus, com a esperança de Jesus. Jesus está voltando para mim e eu estou voltando para Jesus. Provavelmente, na ordem natural das coisas, eu vá para Ele, antes que Ele volte para o mundo inteiro, quando todo olho verá. Mas não faz nenhuma diferença. Quando Ele voltar para o mundo inteiro, para mim, não vai mudar nada em relação ao fato de que ele pode não voltar ainda para o mundo inteiro, mas eu daqui a pouco tempo vou voltar para ele e vai ser infinitamente melhor. Então, tanto faz como tanto fez. Se é ele me buscando ou se é ele voltando para mim, eu entrei no definitivo em qualquer das duas circunstâncias. Escatologia, portanto, não é algo para ser estudado, é uma existencialidade a ser vivida. Como Martinho Lutero disse, de uma maneira extraordinariamente bem dita. Ele disse que a escatologia dele era uma existencialidade vivificante, nas seguintes palavras: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Eu vivo nesse estado. Agora, nem por causa disso ele deixou de casar, deixou de ter filho, deixou de gozar. Aliás, ele casou e logo, eu quero aproveitar ao máximo. Essa mulher que eu amo, gostosa, e ele louvava muito o sexo, o prazer sexual, a alegria da conjugalidade, esperando Jesus todo dia. Mas enquanto ele não volta, vamos lá, meu amorzinho, chamego aqui não faz mal. Então, manter essa atitude escatológico-existencial como um motivador, como a grande dinâmica, o dunamis existencial do ser, que o escritor de Hebreus e Jesus dizem que é essa exultação da esperança, é a frase usada, que deve nos habitar,
não nos desmobiliza para fazer o melhor pelo meio ambiente, pela terra, para preservar o mundo, para tentar adiar a miséria, a desgraça. Eu quero apressar a volta do Senhor no que diz respeito a anunciar o Evangelho, a mostrar para a humanidade como os humanos foram feitos para serem diferentes de quem os humanos se tornaram. Os humanos foram feitos para serem semelhantes ao Filho do Homem, ao Cristo de Deus em Jesus. Esse é o homem padrão, é o ser ômega da vocação humana. Isso eu quero que o mundo inteiro saiba. Mas, mesmo que o mundo não queira saber, é isso que eu vou viver até que o Senhor me leve. Então, a minha escatologia tem muito mais a ver com a minha alegria evangelizadora, tem muito mais a ver com a minha certeza de que viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem muito mais a ver com a minha convicção de que eu sei que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a alegria por vir a ser revelada em nós. Essa é a minha escatologia de todos os dias. Sinceramente, amigos, o que passar disso, se te chamarem para uma aula de escatologia, para dizer quando Jesus volta, quando a igreja vai ser arrebatada, dividir a tribulação no meio, a igreja pega 3 anos e meio, é tirado, o resto fica aqui, o Espírito Santo é levado, e o pau canta, ninguém se salva mais, é só diabo e inferno. É uma coisa miserável, feita por crente sádico e crente masoquista. É uma coisa horrorosa. E sadomasoquistas. Tem uns que são só sádicos, é para ferrar os outros. Tem uns que são masoquistas, eles fazem para ficarem angustiados. E tem os sadomasoquistas, eles angustiam, se angustiam e felicitam suas vidas e as outras. E mentem, mentem, mentem. Quando nada se cumpre, ele diz que aconteceu numa dimensão subjetiva, como os adventistas e os testemunhas de Jeová e outros que já marcaram a volta de Jesus algumas vezes, e Jesus não voltou, eles disseram, voltou sim. A humanidade aqui não viu, porque ele entrou no santuário celestial, onde ele já está iniciando o processo de julgamento dos vivos, dos mortos. É cheio de trucagens para explicar o que Jesus disse que não era nem para ser cogitado. Então, vocês vão continuar tendo problemas com relação a isso se quiserem. Mas se você me leva a sério, pelo amor de Deus, não seja mais enganado por nenhum projeto escatológico. Nenhum. Tudo isso é furada. A única escatologia saudável é viver com esperança no coração, sendo de Cristo e para Cristo todo dia. Seja Ele me levando, seja Ele vindo para mim, tanto faz como tanto fez, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso já é uma escatologia consumada, já é uma escatologia realizada. É o já e ainda não. E quem quiser aprender mais sobre isso, é só fazer o meu curso Reconexões aí no portal Caio Fábio, onde quase metade do curso eu falo sobre o já e ainda não, já e ainda não, já e ainda não, que é uma coisa fundamental para você criar esse estado de esperança sólida do coração. Então tá aí, um beijo, André, Deus te abençoe.